ter um blog falando sobre inovação no governo. E se isso, né, no momento que a gente está passando, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é importante entender isso, e muitos lugares do mundo passando por essa mesma crise, algumas mais profundas, como a gente consegue olhar isso num contexto global? E o que nós temos a ver com isso? Como é que o culpado não está do outro lado? Aquela velha frase, né, nós não temos inimigos. E como é que a gente pode se inserir de uma outra forma? Como é que a gente pode inovar a nossa forma de participação, de forma que as mudanças que a gente quer ver no mundo passem por cada um de nós? Volto para a cena das baleias, né? Quando a gente pensa sozinho o que eu posso fazer, o máximo que posso fazer é o que eu estou fazendo, o máximo que posso fazer é o que eu estou fazendo agora. Mas como é que eu posso pensar em crowd? Isso é possível no governo? Eu quero chamar para o palco o André Tamura, que ele vai moderar a discussão, essa conversa sobre como é que os governos, como é que a política pública pode hackear outras possibilidades, outras oportunidades. Ele vai moderar um painel super interessante. E eu vou deixar depois, André, eu vou falar os nomes das pessoas, depois você apresentar cada um deles, pode ser bem legal. Tá bom? Posso apresentar eu? Então, eu vou chamar ao palco também o Cristiano Ferri, que ele é o idealizador do portal e-Democracia, de participação social da Câmara dos Deputados, e atualmente é diretor do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados? Vem para a luz, agora que já entreguei, vem. Pode vir. Cristiano Ferri. Ninguém te prendeu? Joyce Toyota, é a nossa próxima, que é diretora executiva da Vetor Brasil, uma organização que promove o desenvolvimento de lideranças no setor público. Joyce, tome o seu assento. E nada. E, finalmente, Roberto Aguni, que é coordenador da Unidade de Inovação da Secretaria de Parcerias e Inovação da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo. Vocês têm hacker lá também? Vem para o palco, então, também estou lá podendo. André Tamura, faça as honras da casa e nos surpreenda com esse painel inovador. Obrigado, Edgar. O hacker na política. Quase boa noite, né? Mas boa tarde ainda, pessoal. É uma alegria imensa estar aqui, né? Quando a Cissa nos convidou, nós somos vizinhos ali do Social Good, ficamos ali no Impact Hub, no Centro de Inovação Acate Primavera. É o melhor lugar da cidade atualmente. Estão todos convidados a aparecer ali. Então, quando a Cissa nos convidou para conversar, a gente já falou sim, na hora, né? Ainda mais para falar de um tema que de imediato já causa estranheza, né, para todos. Inovação em governo, governo, nada funciona, ninguém faz nada, né? E a ideia aqui é desconstruir um pouco isso, né? A gente vai mostrar que existem coisas muito boas acontecendo no governo em forma de conversa, né? Nem temos apresentação aqui em slides para mostrar, então a nossa ideia é desconstruir um pouco essa imagem do governo e como o governo pode incorporar toda essa vontade, todas essas ideias legais que nós vimos aqui. Teve 2 labers que ficaram de fora, que são fantásticos, né? O Politize, Onde Fui Roubado, outras iniciativas que estão surgindo, e como é que o governo vai se relacionar com essas pessoas todas. Já conheço o trabalho de todos aqui, né? É muito gratificante compor novamente uma mesa com vocês, né? Cristiana, Joyce, Roberto Aguni, e o Aguni faz um trabalho fantástico no governo de São Paulo, que eles criaram uma assessoria de inovação em governo. Então, são 6 senhores lá que ficam pensando como é que o governo vai lidar de maneira transversal com todas as questões que são latentes aí nos noticiários, né? E o título do painel é esse, né? Inovação em governo de dentro para fora, né? Eu queria começar já perguntando para o Aguni, o governo faz inovação mesmo? O que você pode mostrar para nós? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite para participar desse encontro, desse Brasil real que a gente vê aqui. Bom, é claro que o governo promove inovação, sem dúvida. Só queria fazer um comentário sobre o título que vocês estão colocando, que a inovação é de dentro para fora. A meu ver, sem dúvida, a gente tem profissionais qualificados, o governo tem profissionais qualificados, desenvolve projetos inovadores para mudar um pouco essa estrutura organizacional do governo que foi montada no século passado, na era industrial, e adaptá-la às exigências dessa nova era, que é a era do conhecimento. Entretanto, mudanças em governo só é feita se houver muita pressão da sociedade. Se não houver pressão da sociedade, não há mudança no governo.
Em segundo, mesmo que não haja essa pressão, quer dizer, não basta o governo ter bons projetos inovadores de dentro para fora. Mesmo que não haja essa pressão, os governos só vão mudar, só vão inovar, só vão avançar se ele criar canais e formas de se apropriar da inovação que é gerada de fora para dentro do governo. Quer dizer, é uma crescente inteligência, o governo tem que se apropriar dessa crescente inteligência coletiva que é característica dessa nova sociedade do conhecimento, que a gente acabou de ver uma série de exemplos aqui, minutos atrás. Então, só quando o governo se apropriar disso e criar canais efetivos para que essas inteligências, essas ideias, essas soluções sejam incorporadas na prática do governo, é que nós vamos estar efetivamente promovendo uma inovação dentro do governo. E aí, eu só gosto de citar, quando a gente fala nesse termo, uma frase e um ensinamento do professor Carlos Teixeira, que é diretor da Parsons School of Design de Nova York, que diz que a ideação é uma utilidade pública e que os governos têm que se apropriar dessa utilidade pública, porque se não se apropriarem, não vão mudar o que está aí. E em São Paulo, a gente tem procurado, há 10 anos a gente está trabalhando, promovendo, estimulando a inovação no setor público. São Paulo, o governo é uma grande empresa, se não uma das maiores delas. Só em São Paulo a gente tem mais de 600 mil servidores públicos e idade média se aproxima dos 50 anos. Aí você já vê um pouco a dificuldade que a gente tem de incorporar todas essas novas tecnologias que estão à nossa disposição hoje. Mas a gente tem discutido e tentado estimular a inovação com base em 3 princípios. Um governo único para o cidadão único, quer dizer, não é mais possível o governo não tratar o cidadão como um indivíduo, uma pessoa única, porque ele sempre olha para a pessoa como motorista, como aluno, como paciente. Está na hora do governo trabalhar e entender que o cidadão é único e se apresentar a ele também como um governo único, não com uma multiplicidade de setores, de órgãos, cada um pedindo uma coisa. Eu tenho que repetir cada vez que eu vou num serviço, prestar um serviço, retirar um documento, eu tenho que contar toda a minha história de novo, eu tenho que criar condições de cocriação do serviço, etc. Então esse é o primeiro princípio, governo único para um cidadão único. O segundo é governo como plataforma. Quer dizer, os governos têm que ter consciência de que eles não vão mais prestar todos os serviços que a sociedade demanda. O governo tem que criar condições, disponibilizar suas bases de dados, sua infraestrutura, para que a sociedade se aproprie disso e promova, construam, não só exerçam a sua cidadania, mas construam novos serviços, novos modelos de negócio, estes sim que vão atender às reais necessidades do cidadão. E o terceiro princípio é a questão do governo hiperlocal. Não dá mais para falar em política pública generalizada, agregada, quer dizer, eu vou cuidar de escolas. Não, eu vou cuidar daquela escola, de uma escola. São Paulo tem 5.000 escolas, eu tenho que cuidar de cada uma. São Paulo tem 43 milhões de habitantes, é perfeitamente possível se relacionar com 43 milhões de habitantes. Nós mesmos usamos plataformas aí que se relacionam com não 43 milhões, mas alguns quase bilhões de pessoas. Então, com base nesses princípios que a gente tem estimulado a inovação em São Paulo. Legal. Obrigado, Aguni. É fantástico. Em 2009, quando a gente começou a estudar o tema, o primeiro lugar que nós fomos, nessa assessoria de inovação, sentamos na mesa lá e eles começaram a contar histórias, a gente ficou encantado e está trabalhando nesse sentido, né? Aproximar essas iniciativas que acontecem em empreendedores sociais, às vezes em empresas privadas, como é que o governo vai se relacionar com isso. Foi assim que chegamos na Joyce, né? A gente, no evento inteiro, tem discutido aqui como é que eu posso ser um empreendedor social, ou um intraempreendedor dentro das corporações, e a pergunta que fica para a Joyce é essa, né? As pessoas querem trabalhar no governo, Joyce? Como é que é o trabalho que você tem feito aí com o Vetor? Querem muito, André. É muito interessante essa pergunta, porque eu tive experiência de trabalhar em setor privado e também de trabalhar dentro do governo. E quando eu fui para lá, a grande maioria dos meus amigos, dos meus familiares, falaram: nossa, mas por que você vai cometer esse suicídio profissional? Né? O que você vai fazer dentro do governo?
Teve até uma pessoa, uma amiga minha, que falou assim, nossa, Joyce, como é que foi? Assim, você saiu da consultoria, foi para o governo, agora você fica lá o dia inteiro sem fazer nada, como é que está sendo a sua vida, assim, no dia a dia? Muita mudança? Eu falei, olha, acho que eu nunca virei tanta noite trabalhando quanto depois que eu comecei a trabalhar no governo, que você tem reunião todo dia com o governador, na Assembleia, tanta coisa, que acho que está mais difícil do que na consultoria. Mas uma das coisas que a gente percebeu, quando eu estava trabalhando dentro do governo, quando eu falo a gente, sou eu e amigos meus que também são fundadores do Vetor Brasil, é que a gente tinha dificuldade de encontrar pessoas que queriam trabalhar no governo. E aí a gente se questionava, será que tem gente que quer trabalhar no governo? Será que nós somos os únicos loucos que estamos querendo fazer, né, ficar aqui enfrentando um desafio desse tamanho? Porque o tamanho, como a Guri falou, o governo não é para fracos, né? A gente está falando de milhões de pessoas, a gente está falando de bilhões de reais, a gente está sempre falando de números muito grandes. E a gente ficou se questionando isso. Mas a gente começou a perceber que, na verdade, tinha muita gente interessada em trabalhar em governo. E tinha muitas oportunidades interessantes, estratégicas dentro do governo. Só que uma coisa não estava conectando com a outra. E aí foi quando a gente falou, acho que eu consigo conversar com esses dois lados. Eu consigo conversar com os governos, que têm projetos interessantes, equipes sérias, que estão fazendo coisas legais, e também com jovens, com profissionais, que queiram aceitar, que aceitem esse desafio, que queiram ter esse impacto. E uma das coisas que a gente notou é que muita gente falava assim, eu não quero trabalhar no governo porque o governo é corrupto, porque o governo é burocrático, e toda aquela série de estereótipos que a gente tem de governo, que obviamente tem um motivo para existir. Existem muitas coisas que não tem nada a ver e que existem dentro do governo. Mas é um erro imenso a gente generalizar e achar que o governo inteiro é isso. Se o governo inteiro fosse só isso, a gente não teria tantas coisas como de fato a gente tem. Deveria ter mais, mas a gente tem muitas coisas legais e inovadoras que o governo está fazendo. E a gente falou, vamos tentar mudar esse estereótipo. Foi quando a gente criou o Vetor Brasil, que é essa organização sem fins lucrativos, que conecta jovens profissionais muito qualificados que queiram encarar o desafio de trabalhar com projetos em alta escala. A gente conecta essas pessoas com os projetos do lado do governo. E quando a gente lançou o nosso piloto, a gente estava um pouco receoso, né? A gente falou, olha, não sei se o pessoal vai se inscrever, deixa eu falar com meus amigos para entrarem no nosso processo seletivo, aquela coisa toda. E a gente teve 1.700 inscritos no ano passado. Nesse ano, a gente chegou a quase 10 mil inscritos. E a gente não tem uma estrutura grande, a gente está aqui há pouco mais de 12 meses trabalhando e a gente vê um número imenso de jovens muito qualificados que querem entrar, fazem um processo que é super seletivo. Desses quase 10 mil inscritos, a gente está selecionando 35 para compor nossa próxima turma, para entrar naqueles desafios que a gente acha que são os maiores. Então, por aqui a gente consegue ver que existem muitas pessoas que querem trabalhar e que agora estão enxergando oportunidades de se relacionar com o governo e mudar tudo aquilo que ela não gosta no governo, que a deixa indignada com o governo, porque estão começando a abrir novas portas para todas essas pessoas. Então, acho que isso é um ponto bem interessante quando a gente pensa, para responder essa pergunta. Tem muita gente, sim, e tem muito espaço. Legal. Obrigado, Joyce. Batam palmas aí. Só para a gente... Tem servidores públicos na audiência aqui? O Christian está aí? Alguém? Tem alguns. É legal isso. Tudo que a gente fala em governo é uma questão que surge no empreendedorismo social, que é a questão da escala e impacto. Tudo que o governo faz automaticamente tem escala e tem impacto, né? Positivo ou negativo, mas isso já é uma premissa de qualquer ação de governo. E quando a gente fala em governo, a gente está aqui de uma maneira geral generalizando, mas são as 3 esferas e os 3 poderes e até órgãos de controle, como o Ministério Público, que é uma esperança muito forte, né, de melhoria no cenário brasileiro. E eu deixei por último para fazer uma pergunta para o Cristiano, que hoje durante as apresentações o termo hacker surgiu muito. Acho que a maioria de vocês já desconstruiu, né, do hacker, que é aquele cara que invade o sistema. E o legal é que o Cristiano é um burocrata, é um servidor público da Câmara dos Deputados, que conseguiu institucionalizar dentro da casa um laboratório de inovação, um laboratório hacker. E o chefe dele é o Eduardo Cunha. Imagina a dificuldade que ele não passou para que isso acontecesse e que não está passando agora, né? Então é um exemplo muito
Não me coloca numa saia justa, hein? É um exemplo muito positivo de como é possível, como tem pessoas dentro do governo com esse perfil dessa turma toda que acompanha o Social Good. Quais são as principais dificuldades e o que vocês têm feito de muito legal? Eu já conheci o espaço, apresenta um pouco para o pessoal aí. E deputado também trabalha, né? Tem alguns que trabalham bastante lá. Né? Obrigado, André. Saúde a todos aí. Estou muito à vontade aqui no evento. Muitas vezes eu vou em eventos de governo, são muito mais chatos. Né? Todo mundo olhando para você com cara de, né, esse cara é louco, que maluquice, é muito legal, mas na prática não funciona. E aqui a gente se sente, né, parte desse espírito de empreendedorismo que a gente tenta colocar lá no ambiente institucional, claro, com muitas dificuldades. Mas de maneira conspiratória, né, a gente consegue, e eu vou dar um exemplo concreto, né, como é que surgiu o Lab Hacker. Bom, eu acredito aqui que quem acha que hacker aqui são seres mauzinhos. Bom, então não preciso fazer aquela diferença, até o André já fez. Mas todo evento de governo eu tenho que fazer essa diferença, né? Mas vocês imaginam a dificuldade que foi durante o plenário da Câmara, porque esse projeto foi aprovado, o Lab Hacker foi aprovado no plenário da Câmara, por um projeto de resolução, e aí o meu chefe, diretor-geral da época, me chamando correndo, falando, olha, traz aí conceitos, provas de dicionário, que hack é uma coisa boa, porque os deputados estão achando que é uma coisa muito ruim. E eles não querem aprovar nada com a palavra hacker. E eu fui tirar no dicionário, pesquisei, em 8, 6 eram coisas ruins mesmo, né? Aqueles meninos maus que invadem e tal. E, na verdade, a gente entende que o hacker é o contrário, é o espírito jovem que conhece tão bem um sistema que ele é capaz de desconstruir esse sistema para construir algo novo. Que é exatamente o que o legislativo, as instituições políticas representativas do século XX precisam. E eu gosto muito daquela frase da Catherine Brace, que é uma hacker americana, que ela diz que a sociedade atual ela usa ferramentas e tecnologias do século XXI, interagindo com o Estado do século XX, com tecnologias do século XX, e processos políticos do século XIX. Então, é claro que é um ambiente de tensão, de conflito. E aí, nós aproveitamos uma oportunidade, né, no episódio lá de 25 anos de comemoração da Constituição em 2013, depois dos movimentos de junho, que foram muito importantes, os deputados ficaram muito alarmados, né? De onde que saiu esse Brasil todo, né? Que a gente não estava acompanhando essas discussões e tal, entenderam que tinha que fazer alguma coisa diferente, e a gente já tinha colocado na pauta fazer uma maratona hacker. E aí ninguém entendia muito bem o que é isso, o que é bom, né? A gente também sempre se aproveita muitas vezes da ignorância para encaixar umas ideiazinhas meio disruptivas, né? Não, é um evento cheio de jovens, a gente tem que interagir com os jovens de outra forma, né? Em vez de só palestra e tal. Montamos lá no Salão Branco, que é na entrada principal assim da Câmara, fizemos, né, uma seleção, então 50 meninos do Brasil inteiro vieram e começaram a trabalhar ali os dados abertos. E a gente botava alguns deputados, né? Gente, tem muito deputado que é bom, que é legal, que é honesto, que está afim de fazer coisas diferentes, que está muitas vezes preso a um sistema onde ele também tem que ser um hacker. E a gente conseguiu botar, né, porque eu gosto de trabalhar com essas 3 dimensões, a burocracia, a sociedade e os políticos. Nesses 3 mundos, tem hackers, tem os empreendedores, tem os inovadores, e a gente tenta colocar esses 3, né, bons juntos, e aí saíram projetos muito legais. E aí o presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, da época, passou lá e resolveu fazer uma conversa com o pessoal em streaming, né, passando lá na internet. Aí eu acertei com os hackers, né? E aí um deles levantou, presidente, está muito legal aqui essa semana, mas depois da semana esse ambiente aqui de colaboração, né, de a Câmara acolher o elemento externo de maneira colaborativa e co-construir coisas vai se acabar. A gente sabe que é fogo de palha. Por que a gente não cria um ambiente permanente? E aí aquela coisa que o Roberto disse, né? Veio de fora isso, né? Veio de uma solicitação de fora. O presidente na hora aceitou, né? O presidente foi muito sensível, olhou para o meu chefe, que olhou para mim, falou, vamos construir esse projeto. E aí a gente, naquele mesmo dia, a gente sentou junto com os meninos lá e começamos a construir a ideia
de um hackerspace, depois evoluiu para um laboratório. E aí eu acho que acabou se tornando, né, só para terminar aqui essa minha fala inicial, acabou se tornando um espaço de experimentação que a gente nem sabia como começar. Isso foi muito bom, porque falta muito isso no serviço público, né? De você poder testar, poder errar, porque você não pode, porque você está gastando recursos públicos. Eu não posso errar, não posso experimentar, não há espaço para isso. Eu tenho que fazer um planejamento perfeito, como se isso fosse possível. Eu tenho que fazer para elencar os elementos para uma contratação, num procedimento licitatório ultrapassado, para contratar um serviço de uma grande empresa, que eu vou pagar milhões, que vai demorar mais 2, 3 anos, só aí já foram os 2 anos, vai demorar mais uns 2, 3 anos para ser implementado, mais 1 ano para ser customizado e mais 1 ano para treinar o pessoal, para usar. Ou seja, já chega defasado. Então, esse processo não está funcionando mais. Por isso que a gente tem que discutir formas mais abertas, mais experimentais, com elemento externo à sociedade participando e de maneira sustentável. Legal. Obrigado, Cristiano. Pode usar. André, ia comentar que um tema que acho que foi comum em todas as falas foi essa questão da inovação dentro do governo, de dentro para fora e de fora para dentro, né? E esse ponto que o Cristiano colocou é super interessante, porque a gente fala assim, nossa, os processos no setor público... A gente fala assim, o setor público não gosta de inovar, né? Falta vontade política, porque os políticos acordam, falam, bom dia, hoje eu não estou com vontade de inovar, né? Não é assim que funciona, é muito complexo isso tudo que a gente está tentando mudar. E aí tem uma anedota, uma historinha que eu costumo contar, que é assim, imagina que você está com o seu dinheiro, você vai numa loja no shopping e você quer comprar uma calça metade laranja, metade verde abacate. É uma inovação. E aí você fala, eu vou comprar porque é o meu dinheiro e se eu não gostar, o problema é meu. Agora imagina que um amigo seu te deu um dinheiro e falou, compra uma calça para mim. Você vai comprar a laranja com verde abacate? Não vai, você vai comprar o pretinho básico, certo? Então, por quê? Porque tem toda uma história, todo um processo, você vai ser questionado, vai ter um monte de coisa. As pessoas que estão dentro do governo tentando inovar são as pessoas que estão assumindo o risco, muitas vezes na própria pessoa física dela, de comprar o verde abacate com laranja, porque sabe que aquilo vai ser melhor, que aquilo vai ser importante, e que se não der certo, e depois de todo esse empreendedorismo, todas essas mudanças não funcionar, muitas vezes ele mesmo vai ter que arcar com o risco, porque nossas leis são feitas de uma forma que joga essa responsabilidade em cima da pessoa física que está lá. Então, quando eu olho um inovador, eu falo, legal, bacana, um inovador. Quando eu olho um inovador dentro do setor público, aí eu falo, não, isso aqui é outro nível do que a gente está falando aqui. Legal. Quer falar, Roberto? Não, só para dizer que a gente está trabalhando 10 anos nessa questão de inovação. Lançamos, no ano passado, um livro para responder a pergunta que você fez. Dá sim para inovar no setor público. Dá para inovar. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Esse é o título do nosso livro. Dá para fazer. É claro que tem dificuldade, a gente tem uma série de amarrações, etc. Mas é possível inovar, principalmente se a gente criar condições de inovar de fora para dentro. Que a sociedade promovendo, a sociedade trabalhando de forma colaborativa conosco. Um dos exemplos agora, eu vou só aproveitar aqui a oportunidade, o governo de São Paulo lançou, há um mês, em setembro, ele lançou o chamado PitGov SP. O que é o PitGov SP? A gente sabe a quantidade de startups que estão por aí gerando valores, gerando os novos negócios, mudando todo esse mundo, mudando as nossas vidas, mudando tudo que está acontecendo aí, se apropriando, usando as altas tecnologias de uma forma brilhante. O que o governo fez? Primeiro, a gente convenceu alguns secretários de Educação e Saúde e outros a instituírem desafios. O que é o desafio? Qual o problema que eu tenho que eu não estou conseguindo resolver satisfatoriamente? Fizemos 35 desafios, lançamos esses desafios em São Paulo, demos um mês de inscrição, 304 startups se inscreveram e terça-feira que vem, no dia 17, elas vão se apresentar, como foi aqui nessa fase anterior, que se apresentaram aquelas inovações, vão se apresentar para o governo. E São Paulo prometeu, e está no nosso edital, nós vamos testar na prática essas inovações. Ou seja, quando nós vamos testar isso no mundo real, aí é que nós vamos ver como é que eu vou contratar aquele modelo de negócio.
São novos modelos de negócio, não tem regulação para isso. Olha o caso do Uber aí, qual é a regulação que existe para esse modelo? Nenhum. E o governo está assim. Então é importante que a gente se abra, crie canais, crie condições para que esses projetos inovadores, como a gente acabou de ver aqui, aqueles 5 ou 6 projetos aqui, tá certo? O governo se aproprie de alguma forma, trabalhe em conjunto, porque o governo consegue dar escalabilidade. O governo tem um mercado público fantástico. Agora, toda a regulação desse mercado, como disse aqui o nosso colega lá da Câmara, é do século passado, é do século, não vou dizer, não chega no século XIX, que é 866, tá certo? Faz uns 20 e poucos anos. Já tem o número da besta. É, 8666, né? Mas está completamente desatualizada, não atende mais isso. Mas mesmo assim, é possível se inovar, é possível a gente promover, e nós só vamos avançar quando a sociedade pressionar mais e a gente conseguir incluir como ação de governo, de alguma maneira, aquilo que a gente viu há pouco. Deixa eu só ressaltar. Só colocar um pontinho aí, que eu acho que é uma provocação. É inovação nível hard, né? Só queria ressaltar isso. Então, assim, isso é o que tem que fazer, que tem que passar os governos que estão assumindo esse desafio. Legal. Eu me sinto muito provocado por essa colocação aí da Joyce, porque o preço para se inovar dentro do governo, do Estado, é muito alto. E, claro, aí com isso eu estou enchendo nossa bola aqui, né? Que a gente, por isso que eu quis pôr antes de vocês. Que a gente tem que ser um herói, né? Mas não é bem isso. Certas pessoas têm o perfil de querer buscar a inovação, mas, de forma geral, o custo de inovação dentro do Estado, ele é muito alto. Ele é muito alto. Ele colocar algo novo num cenário de Estado, de governo, significa que é um ambiente de risco, que eu não sei o que vai acontecer. Então, na dúvida, não ultrapassa. Na dúvida, é melhor não inovar. Bom, agora, quando a inovação dá certo, aí você tem muita gente que quer tirar louros políticos, né? Eu acho que isso também não é necessariamente uma coisa ruim. E aí eu me lembro assim de um episódio onde que a gente incorporando a força externa pode ser uma tábua de salvação para isso. O Estado tem que não necessariamente fazer inovação, mas fomentar a inovação, ou criar condições para a inovação que venha de fora, tá? E eu queria já convidar todo mundo para ser empreendedor social legislativo. Estou precisando muito de ajuda, de projetos sociais para o legislativo. Quem quiser empreender alguma coisa relacionada a legislativo, a gente dá todo o apoio lá na Câmara. Não em termos de recursos, né? Mas que ainda é difícil. Mas em termos de dados, de condições, de articulação, né? de ideias, de problemas, a gente ajuda bastante. Teve um caso, gente, muito simbólico. A Câmara sempre quis fazer um jogo do processo legislativo para as pessoas entenderem o processo legislativo de maneira mais lúdica. Aí, há anos que tem essa discussão, aí vai contratar uma empresa para fazer, não sei o quê, porque tem que fazer um site, etc. Nunca saiu do papel. Esse ano, o ônibus hacker, quem não conhece, é um projeto social, os meninos lá, hackers de São Paulo, conseguiram uma grana via crowdfunding, né, vaquinha, compraram um ônibus velho, grafitaram, tiraram lá uma parte de trás, colocaram as impressoras 3D, e eles passam no interior do Brasil, param nas cidades com o IDH bem baixo, estudam os problemas sociais e fazem aplicativos. Mas dessa vez, o ônibus hacker veio com muito mais meninas que meninos, geralmente é o contrário, cheio de meninas. E aí elas trouxeram uma outra perspectiva, que foi muito legal. Elas vieram com os jogos, aqueles tão esperados jogos que a gente anos estava sonhando, jogos do processo legislativo, mas não jogos digitais, jogos de tabuleiro, jogos, né, de cartas. E aí ficaram lá uma semana com a gente colocou os deputados para jogarem esses jogos, e os deputados começaram a validar os jogos, falando, não, isso está errado, não funciona assim, não, você não botou esse aspecto. E aí os deputados melhoraram, juntamente com eles, aqueles jogos. Então, é um tipo de solução, e aí esse jogo você imprime. Então, a ideia é que qualquer professor numa escola pobre do interior, que não tenha, né, condições, os meninos não acessam a internet, ele imprime esse jogo, essas cartas, recorta e todo mundo pode jogar. E com isso, com 2, 3 horas de jogo, eles rapidamente aprendem a entender o processo legislativo, muito mais do que estudando regimento interno, né? Tem algumas perguntas chegando aqui, a gente tem só 2 minutos e 45, vamos tentar responder todas num tempo breve. Acho que uma já foi meio respondida, né? Que é como promover a conversa entre governo, terceiro setor e setor privado, né? Como é que
se articule isso de uma maneira positiva, né? Tem várias mesas acontecendo, vamos falar assim, né? O próprio PitGov em São Paulo não sabe exatamente, algumas soluções vêm de ONGs, outras vêm de empresas que já têm um modelo de negócio um pouco mais definido, mas o legal é que sentem na mesma mesa. Normalmente acontece da empresa querer vender ou para o governo ou para o cidadão, da ONG está pedindo algum tipo de dinheiro ou para o governo ou para as empresas privadas. Então, o ideal é que se sentem na mesma mesa e encontrem soluções com foco no problema mais do que na constituição jurídica. Acho que esse é um caminho, né? E a Laura aqui, ela pede exemplo de outros países em que a pressão da população foi eficaz para estimular a inovação. Outra pergunta é aqui, qual o principal entrave, na nossa opinião, para a inovação no setor público? Acho que já foi abordado alguns aqui, né? E o Rode Silva, ele pergunta o que acontece quando o cidadão chega na prefeitura e pede para olhar os gastos dos planos de educação, para solucionar os problemas. Que ambientes acontece isso? Já está acontecendo na prefeitura ou não? Bom, no caso do Estado, a gente está com um projeto lá de disponibilizar dados abertos. A gente lançou o portal de governo aberto desde 2010. A gente tem lá mais de 500 bases de dados disponíveis. Essas bases estão sendo apropriadas pelo cidadão que desenvolve negócios, trabalhos, exercício da cidadania em cima desses dados. Agora, certamente há uma dificuldade muito grande ainda, porque normalmente os governantes entendem que aqueles dados, quer dizer, são dele, governo, quando na realidade não são dele, governo, são da sociedade, são da população. A gente teve recentemente a Lei de Acesso à Informação, que abre todos os dados. Sigilo é exatamente a exceção, mas não é assim que é interpretado na maioria dos governos. Há uma luta permanente para se abrir os dados. No caso de São Paulo, a gente está trabalhando nisso há muitos anos, a gente está conseguindo avançar, porque a gente foi buscar a experiência do governo inglês, a gente está lançando a semana que vem os guias de abertura de base de dados, guia de web semântica, guia de linguagem ao cidadão, até para orientar os servidores públicos em como abrir esses dados, em que linguagem abrir esses dados, como disponibilizar esses dados para que a sociedade possa se apropriar e usar para fazer negócios, etc. A gente vê que muitas iniciativas da sociedade dependem de informações e o governo tem essas informações. O que ele tem que fazer é abrir e disponibilizar para que a sociedade possa usar. A gente está trabalhando nisso. Agora, é uma longa discussão, e a gente só tem 1 minuto, então eu vou passar para os colegas aqui. Eu vou comentar essa parte, aquela pergunta sobre como que cada um pode se relacionar com isso e tudo mais. Eu acho que, assim, inovação, se a gente for pensar, está presente em praticamente todos os governos, alguns mais estruturados, como o exemplo que o Aguri falou do PitGov, alguns menos estruturados, mas muita gente dentro do governo já percebeu que a gente não consegue mais conviver e sobreviver com o que a gente tinha no século passado ou no anterior. Então, isso é uma das coisas que eu convido quem tiver interesse de ir atrás e realmente procurar e verificar, e até me disponibilizo para ajudar. A gente hoje no Vetor está em contato com cerca de 15 estados no Brasil, e todos eles têm, em algum nível, inovação acontecendo. Então, entrar para participar desses projetos é uma das coisas que ainda existe uma assimetria de informação sobre o que está disponível, onde tem vagas, o que está acontecendo de legal e com quem quer fazer. E aí eu também me coloco à disposição, através do Vetor Brasil, para tentar conectar essas pessoas, que é o que a gente faz. Acho que existem muitas portas de entrada, apesar disso ainda não ser tão divulgada para a população em geral, e é uma das coisas que a gente quer fazer. Ou de simplesmente ir lá atrás, escrever para a prefeitura, exigir dados, exigir informações, porque a lei está aí, ela não é uma lei que está sendo super respeitada pelos governos em si, mas enquanto eu estava do lado do Estado, a gente recebia muitos pedidos e a gente atendia todos os pedidos. Então, existe também essa porta, às vezes, depende um pouco mais da sociedade ir atrás, usar dos dispositivos que já estão criados para ir, do que aguardar que essa informação chegue até cada um, mas existem muitas portas e cada vez mais portas para a sociedade poder interagir e fazer sua parte dentro da transformação e inovação do setor público. Obrigado, Joyce. Eu queria rapidamente falar aí da questão dos dados, né? Eu acho que nós estamos começando aí uma nova era de transparência. Eu acho que ainda a gente está muito no comecinho ainda. Temos uma lei de acesso à informação que é muito boa, uma das melhores do mundo, que obriga os governos a liberar os dados. Por enquanto, a gente está numa fase que a gente tem que pedir muitos dados ainda, né? E o governo, muitas vezes, o governo, eu falo Estado, né? Eu acho que a palavra governo até é ruim.
Eu não gosto do termo governo aberto, tem que ser Estado aberto, porque inclui até a justiça, por sinal, que não é nada aberta, né? Tem que também a gente pensar no conceito de justiça aberta. Mas acredito que em pouco tempo nós vamos ter muitos dados. Aí agora a questão, e é um pouco o que tem lá na Câmara, que é o que fazer com esses dados? Quem que vai usar? Será que eu posso viver um instituto ou uma empresa que faça transparência legislativa, que acompanhe esses dados, que gere valor a partir desses dados na coisa legislativa de maneira sustentável? De maneira até que você coloque dados, divulgue ou disponibilize dados sobre o legislativo até mais completos que a própria Câmara. Então, acho que é isso que nós temos que estimular, né? Um ecossistema onde o nosso papel tem que ser menos prover informação e mais disponibilizar os dados para que a própria sociedade construa essas informações. Inclusive, agregando valor com outras instituições, né? Com dados de outras instituições. Obrigado, Cristiano. Infelizmente, nosso tempo acabou, pessoal, mas é isso, né? O recado que nós queremos deixar aqui é que é possível, nós podemos construir um debate e ações tratando o governo de uma maneira menos estigmatizada, afinal, nós podemos construir um governo juntos, né? Cada um com seu papel ali. A mensagem que fica é essa. Vamos ficar aqui à disposição de vocês nos outros dias, né, para responder algumas dúvidas. Cissa, obrigado, desculpa ter passado um pouquinho aí da meia hora.